Uma noite, eu estava sentado à mesa de jantar, organizando a papelada para o próximo início do jardim de infância da minha filha Lisa em Evanston, uma área suburbana perto de Chicago. Ela tinha acabado de passar por um check-up completo com seu pediatra, e eu estava folheando seus formulários médicos. Perto dali, Maeve, minha esposa, tinha deixado alguns de seus papéis escolares espalhados pela mesa também. Meus olhos vagaram pelas páginas, a maioria desfocados, até que uma única linha no formulário de Lisa me puxou para cima. Na seção de tipo sanguíneo, estava escrito A. Eu congelei, minha mente em branco por sólidos 10 segundos. Então, quase em transe, fui até o armário onde guardávamos nossos registros médicos e encontrei os documentos da última vez que Maeve e eu doamos sangue. Ambos os papéis confirmaram o que eu lembrava, meu tipo sanguíneo era B, o de Maeve era O. Como ela era mãe de Lisa, não havia como Lisa ter sangue tipo A. Eu estava lá quando Maeve deu à luz Lisa, mas essa linha em seu registro deixou claro que outra pessoa, alguém com tipo sanguíneo A, era o pai biológico de Lisa. Nossos 2 filhos já estavam dormindo no andar de cima, e Maeve estava no quarto assistindo TV. Peguei uma cerveja na geladeira, saí e sentei no quintal, deixando o ar da noite esfriar meu choque. Pensamentos sobre meu casamento inundaram, uma estranha mistura de nostalgia e descrença entorpecida. Eu diria que as coisas entre Maeve e eu estavam bem, talvez apenas na média. Tínhamos nossos altos e baixos como qualquer outra pessoa. Quando começamos a namorar, estávamos profundamente apaixonados, com uma paixão que transbordava para todo lado, de mãos dadas, trocando olhares longos, toques afetuosos até mesmo de passagem. Mas com o passar dos anos, essa conexão intensa desapareceu, o que eu achava que era apenas o curso natural das coisas. Agora, porém, diante da prova inegável de sua infidelidade, tudo o que eu acreditava sobre nosso casamento estava desmoronando. Eu me vi repassando os anos, perguntando quando tudo começou a desmoronar. Percebi que começou lentamente, depois bruscamente, cerca de 6 anos atrás, alguns meses antes de Lisa ser concebida. Maeve, geralmente calorosa e aberta, começou a agir, estranhamente. Uma noite, ela chegou tarde em casa, me beijou brevemente, quase distraidamente, e desapareceu no chuveiro, onde ficou muito mais tempo do que o normal. Na manhã seguinte, ela estava distante, seu calor se foi. Mas naquela mesma noite, ela me surpreendeu, chegando em casa cedo, cozinhando um jantar especial para nós e mais tarde, fazendo amor comigo com uma paixão que pensei que tínhamos perdido. Nós nos abraçamos depois, com Maeve sussurrando que me amava, sua voz suave e terna. Pelo resto daquela semana, ela foi afetuosa, atenciosa, quase como se estivesse compensando alguma coisa. E então, tão repentinamente, aquele calor desapareceu novamente. Ela começou a chegar tarde em casa de novo, silenciosa, me ignorando e desaparecendo no chuveiro, sem dizer uma palavra. Pelos próximos 2 meses, eu mal a reconheci. Ela alternava entre ser amorosa e distante, afetuosa e preocupada, paciente e irritável. Perguntei a ela várias vezes se havia algo errado, fosse conosco ou com seu trabalho. Sua única resposta foi que ela se sentia estranha, talvez um pouco estressada, e que ela se desculparia, quase desdenhosamente. Eventualmente, ela pareceu se acomodar, mas ela estava diferente. Ela parou de ser afetuosa, e qualquer interesse em intimidade desapareceu. Daí em diante, só fizemos amor ocasionalmente, geralmente quando eu pressionava o assunto. Até mesmo uma sugestão gentil era frequentemente recebida com uma rejeição ríspida, então eu sentia que tinha que quase negociar quaisquer raros momentos de proximidade. E embora eu tentasse ignorar, a ternura tinha ido embora, Maeve a acompanhava como se estivesse apenas me apaziguando. Eu me perguntava se esse padrão sombrio era normal em casamentos, especialmente quando os filhos entravam em cena. Eu não tinha nenhuma outra experiência para me basear, então presumi que sim. Mas olhando para trás agora, com o conhecimento de que Lisa não era biologicamente minha, tudo o que Maeve tinha feito 6 anos atrás entrou em foco mais nítido. Seu comportamento distante, aqueles banhos apressados, aquela intensidade repentina, tudo isso fazia sentido se ela tivesse começado um caso naquela época.
Talvez seus ataques de afeição nascessem da culpa, ou talvez fossem parte de uma tentativa de manter as aparências e se convencer de que as coisas ainda estavam bem entre nós. Sentada no quintal, observando a noite se acomodar e as estrelas começarem a brilhar através das árvores, meu choque gradualmente deu lugar à raiva. Maeve, a mulher que eu amava e confiava, não tinha apenas me traído. Ela me enganou fazendo-me acreditar que Lisa era minha filha, permitindo-me criar o filho de outro homem, talvez até mesmo sem remorso. Se tudo o que eu quisesse fosse confrontá-la, eu poderia ter invadido a casa ali mesmo, jogado aqueles registros de tipo sanguíneo na frente dela, exigido respostas e acabado com tudo. Mas não foi tão simples assim. A vida, especialmente com duas crianças pequenas, nunca é. Eu amava meus filhos independentemente de suas origens biológicas, mas eu sabia que se Maeve e eu acabássemos nos divorciando, ela provavelmente ganharia a custódia total, quando a verdade sobre a paternidade deles viesse à tona. Então, tirei um momento para me perguntar: o que eu realmente quero aqui? As respostas se tornaram surpreendentemente claras. Primeiro, eu precisava de toda a verdade sobre as ações de Maeve. Foi apenas um erro único. Ela realmente não sabia que Lisa não era minha, ou ela escondeu um caso de longo prazo de mim. Segundo, não importa o que eu descobrisse, eu queria continuar criando Lisa e Jake como meus próprios filhos, protegendo-os da verdade da minha conexão não biológica com eles. Depois que defini meus objetivos, senti como se um plano tivesse vindo a mim quase instintivamente. Silenciosamente, voltei para casa, onde as crianças estavam dormindo, e usei cotonetes para tirar amostras de cada uma das bochechas, rotulando a de Lisa com um 2 e a de Jake com um 3. Então eu limpei minha própria bochecha e marquei como 1. Eu tinha um amigo trabalhando em um laboratório de química da universidade que me devia um favor, então entrei em contato com ele, marcando um teste de DNA discreto. Este foi apenas o primeiro passo, uma maneira de reunir as informações que eu precisava para seguir em frente. Cerca de uma semana depois, meu amigo ligou com os resultados. Ele não sabia a quem as amostras pertenciam, e eu mantive isso vago, dizendo que conheci pessoas com o mesmo sobrenome e queria ver se poderíamos ser parentes distantes. Pelo telefone, ele me disse que as amostras 2 e 3 eram definitivamente irmãs, mas um não era parente de nenhuma delas. Isso significava que Lisa e Jake compartilhavam os dois pais, e nenhum desses pais era eu. Meu palpite inicial estava certo. Maeve tinha 2 filhos com outra pessoa. Agradeci a ele pela ajuda e desliguei, sentindo uma certeza fria e dura se instalar. Então, Maeve tinha que saber. Ela devia estar ciente de seu relacionamento com esse outro homem, mas ela sabia que ele era o pai biológico dos nossos filhos. Só havia uma maneira de descobrir. Naquela noite, enquanto Maeve lavava pratos na cozinha, eu trouxe o assunto à tona sem olhar diretamente para ela. Eu disse a ela que tinha uma pergunta, e ela assentiu para que eu continuasse. Expliquei que a colega de uma amiga, uma bióloga, estava trabalhando em um estudo de família e precisava de amostras de DNA de parentes. Sugere casualmente que fizéssemos amostras dela, de mim e das crianças, pensando que isso poderia ser feito antes de dormir. Observei-a cuidadosamente enquanto falava, e no meio da minha explicação, ela congelou, quase deixando cair a panela em suas mãos. Ela se recompôs rapidamente, mas seu corpo permaneceu tenso. Quando terminei de falar, houve um longo silêncio. Então ela se virou para mim e expressou suas preocupações, questionando como poderíamos confiar nessa bióloga e o que poderia acontecer com nossa privacidade. Tentei tranquilizá-la, mas ela foi firme, se recusou a participar e me pediu para avisar minha amiga que não estávamos interessados. Eu disse a ela que estava tudo bem, que não importava muito, mas sua reação me disse tudo o que eu precisava saber. O próximo passo era descobrir mais sobre o caso dela, quem era quando começou, onde aconteceu e talvez até por quê. Pensei em procurar na casa para descobrir alguma pista. No sábado, tínhamos planos de visitar os pais dela. Pouco antes de sairmos, fingi receber uma ligação de emergência do trabalho. Expliquei a Maeve que eu tinha que ficar para trás para lidar com isso, e depois de um pouco de convencimento, ela foi embora com as crianças. Isso me deu horas sozinha na casa para conduzir uma busca cuidadosa.
Eu descartei minhas áreas habituais e foquei nos espaços de Maeve, pulando a cozinha, as estantes e a sala de estar. Procurei cuidadosamente em seu armário e cômoda. Um estoque de lingerie escondida sugeria segredos, mas não me deu nenhuma resposta concreta. Restavam apenas os quartos das crianças e o sótão. Decidindo que os quartos das crianças eram menos prováveis, subi até o sótão. Lá em cima, encontrei móveis antigos, algumas lâmpadas e várias caixas de coisas de antes do nosso casamento. Uma das caixas chamou minha atenção, parecia ter sido movida recentemente, a poeira levemente mexida. Vasculhando, descobri alguns pertences antigos de Maeve, principalmente cartas de seus dias de faculdade. Encontrei cartões e lembranças de nosso relacionamento inicial, enterrados entre outros itens. Mas perto do fundo de uma caixa, escondida sob pilhas de papel, me deparei com uma coleção fina de notas recente e 2 fitas de vídeo sem identificação. Levei-os para baixo e coloquei uma fita no videocassete. A tela piscou e ganhou vida, e lá estavam eles, Maeve e seu supervisor de escritório, Ron, em cenas íntimas. O cenário da gravação anterior parecia a casa de Ron, e a mais recente era em nosso próprio quarto, confirmando minhas suspeitas sobre o que ela andava fazendo durante minhas viagens de negócios. As notas com as fitas também eram de Ron, cheias de mensagens sugestivas. Ele havia escrito instruções sobre o que Maeve deveria vestir em certos dias, descreveu seus encontros em detalhes gráficos, e até zombou de mim por criar seus filhos sem saber. Com cada nota, ficava dolorosamente claro que o relacionamento deles não nasceu de nenhuma afeição, era unilateral, com Ron afirmando o controle e Maeve obedecendo de bom grado. Eles sabiam sobre a paternidade das crianças e tinham satisfação em manter isso escondido de mim. Minha raiva aumentou quando percebi a extensão de sua decepção. Maeve estava concebendo filhos com outro homem, escondendo tudo por trás do disfarce de uma esposa amorosa. Ron, ainda felizmente casado com sua própria esposa, Eva, parecia não ter intenção de reconhecer as crianças como elas são. Maeve, pelo que eu podia perceber, não foi forçada a nada disso, ela parecia gostar de desempenhar o papel de submissa. Segurando aquelas fitas e notas, percebi que a traição de Maeve era mais extensa do que eu imaginava. Por 6 anos, ela me enganou conscientemente, usando meu amor por ela e por nossa família como um disfarce para seu caso com Ron. Cheio de raiva, resolvi buscar vingança contra os dois. Depois de um momento, deslizei a outra fita no videocassete, deixando a filmagem passar, confirmando mais uma vez como eles distorceram nosso casamento em uma mentira. As gravações deixaram pouca margem para dúvidas sobre o controle de Ron sobre Maeve e sua ansiosa obediência. A iluminação era baixa, mas ambos eram claramente visíveis e a qualidade do som era boa o suficiente para que cada palavra, até mesmo cada gemido, fosse ouvido. Desde o começo, eu podia ouvir Ron assumindo o comando, sentado na cama enquanto ele direcionava Maeve para fazer uma tira lenta e provocante para ele. Ela obedeceu com um sorriso, seus movimentos careciam de qualquer indício de afeição ou ternura, e suas palavras eram duras. Doeu assistir, mas era inegável que Maeve parecia gostar da aspereza de tudo isso. A segunda fita mostrou mais do mesmo, mas, dessa vez, a conversa entre eles chamou minha atenção. Enquanto estavam deitados na cama, Maeve perguntou a ele como ele se sentia sobre eu criar seus filhos. Sua resposta foi assustadora, ele achava que eu era um cara legal que amava crianças, então isso não o preocupava. Ele até sugeriu que se não fosse pela minha estabilidade, ele teria dito a ela para me deixar há muito tempo. Maeve parecia em conflito, quase me defendendo, mencionando que eu era gentil e amorosa, diferente de sua natureza abrasiva. Ainda assim, ela admitiu que se sentia atraída pela aspereza dele, porque contrastava com minha gentileza. Apesar das palavras dela, os dois voltaram imediatamente para isso, continuando como se nada mais importasse. Depois de assistir às 2 fitas, fiquei atordoado com a arrogância deles, não apenas em criar essa evidência, mas em deixá-la descuidadamente, junto com as anotações de Ron, em algum lugar que eu pudesse eventualmente encontrar. Eu sabia que minha vingança precisava ser completa, mirando nos dois. Eu escaneei cada nota no meu disco rígido, preservando cada palavra condenatória.
Usando um software que peguei emprestado para um projeto anterior, converti cada vídeo em um arquivo digital, armazenando tudo no meu disco rígido para possível edição posterior. Quando terminei, guardei as fitas e notas no porta-malas do meu carro, escondido sob o pneu sobressalente. Então, meticulosamente, coloquei tudo de volta no sótão, certificando-me de que parecesse intocado para que Maeve não suspeitasse de nada. Nas 2 semanas seguintes, continuei minha vida com Maeve como se nada de anormal tivesse acontecido. Foi surpreendentemente fácil, dado que ela me enganou por anos, agora eu estava apenas retribuindo o favor. Agi com carinho, até mesmo iniciei momentos de proximidade ocasionalmente, embora meu coração estivesse longe disso. Sinceramente, eu não tinha vontade de tocá-la nunca mais. Então surgiu uma oportunidade que não se podia deixar passar. Maeve tinha sido eleita recentemente presidente da Key Society, uma importante instituição de caridade local, e ela estava pronta para assumir seu papel oficialmente em um almoço que aconteceria em breve. Ela estava nervosa com seu discurso, especialmente com o PowerPoint que queria usar, e perguntou se eu a ajudaria a montá-lo. Por quase uma semana, trabalhamos lado a lado todas as noites, revisando seus slides e organizando seus materiais em uma apresentação polida. Ela ensaiou várias vezes nas semanas que antecederam seu grande dia, tudo correndo bem. Enquanto ela se preparava, criei uma apresentação totalmente diferente, pronta para substituir a dela no último momento. Na noite anterior ao evento, apaguei o arquivo original de Maeve, substituí-o pelo meu e adicionei um cadeado para impedi-la de parar a reprodução. Para garantir que tudo estava no lugar, perguntei casualmente a Maeve se Ron e sua esposa iriam ao almoço. Ela confirmou que eles estariam lá, o que selou meu plano. No grande dia, fiz bem meu papel. Maeve estava deslumbrante, vestida com um vestido preto elegante que irradiava confiança. Ajudei-a a configurar o laptop, até fiz alguns testes, agindo como um marido solidário. Nós apreciamos um jantar fino e ouvimos alguns discursos introdutórios. Então, com aplausos enchendo a sala, Maeve foi calorosamente apresentada pelo presidente cessante, e ela se aproximou do pódio, uma mistura de orgulho e nervosismo em seu rosto. Ela começou seu discurso conforme planejado, iniciando a apresentação do PowerPoint junto com ele. Os primeiros slides saíram sem problemas, mostrando imagens dos projetos da sociedade e destaques financeiros. Mas então, assim como eu havia orquestrado, a apresentação tomou um rumo inesperado. Uma série de fotos estáticas preenchiam a tela, quadros que eu havia tirado das fitas, mostrando Maeve e Ron em posições comprometedoras e íntimas. Algumas imagens eram fracas, mas uma dúzia ou mais não deixava margem para dúvidas, todos na sala podiam dizer que eram eles. Maeve continuou falando, sem saber das imagens atrás dela até que uma onda de suspiros e sussurros se espalhou pela multidão. Finalmente, ela olhou para a tela, e o choque em seu rosto era inegável. Ela congelou, derrubando acidentalmente um copo de água no pódio. Seu rosto ficou com um tom profundo de vermelho, enquanto ela tentava parar a apresentação, mas, a essa altura, as fotos estáticas já tinham se transformado em breves videoclipes. A voz de Ron encheu a sala, questionando como eles me impediriam de descobrir que ela estava carregando um filho dele. Ele casualmente sugeriu que enquanto ela me permitisse um pouco de intimidade aqui e ali, eu nunca suspeitaria de nada. Ele a lembrou de que ela era dele, e que ela deveria se lembrar de seu lugar. A sala caiu na gargalhada e espalhou zombarias. Maeve ficou ali, paralisada, atordoada demais para sentir o menor constrangimento. Do outro lado da sala, a esposa de Ron, Eva, pegou um vaso de flores e o quebrou na cabeça de Ron antes de sair furiosa. Conforme as pessoas começaram a sair do salão de baile, elas lançaram olhares para Maeve, algumas balançando a cabeça, outras rindo. O espetáculo ficou gravado em suas mentes. Eventualmente, a sala esvaziou, deixando apenas Maeve e eu. Ela estava no pódio parecendo completamente derrotada, e do meu assento a apenas alguns metros de distância, não pude deixar um sorriso brincar em meus lábios. Depois de um longo momento, ela olhou para mim, sua expressão era uma mistura de dor e descrença. Ela perguntou como eu pude traí-la assim, e disse que achava que eu a amava.
A ironia me atingiu com tanta força que eu ri alto, balançando a cabeça enquanto saía, dizendo a ela que qualquer amor que eu já tivera havia acabado há muito tempo. Mas, por mais satisfatória que fosse essa fantasia, eu sabia que não era prática. Humilhar Maeve e Ron publicamente prejudicaria não apenas eles, mas também meus filhos. As pessoas fofocavam, rotulando Lisa e Jake como ilegítimos. Pior, tal exposição poderia tornar a custódia mais difícil se nos divorciássemos. Percebi que teria que ser mais discreto em minha abordagem. Dando o próximo passo lógico, entrei em contato com um advogado de divórcio e, juntos, começamos a estabelecer as bases para os passos legais à frente, preparando os documentos que eu precisaria quando chegasse a hora de colocar tudo em movimento. Decidi não esperar até o grande jantar de caridade de Maeve para mostrar a ela a apresentação. Em vez disso, cerca de 4 semanas antes do evento, depois que as crianças foram dormir, pedi a ela que desse uma olhada no PowerPoint que eu havia preparado para seu próximo discurso. Quando a chamei no escritório, ela suspirou, parecendo exausta, e perguntou se isso poderia esperar até mais tarde. Firmemente, eu disse a ela que não poderia, lembrando-a de que eu tinha gasto meu tempo livre nisso para ela. Ela me seguiu relutantemente e sentou-se na frente do computador. Eu a instruí a pressionar a letra quando estivesse pronta, mencionando que os slides começariam automaticamente. Por dentro, eu mal conseguia conter minha satisfação enquanto observava sua reação se desenrolar. No começo, tudo ocorreu como esperado, com Maeve ensaiando suas falas sobre os slides iniciais. Então, de repente, ela engasgou, seu rosto ficando pálido, enquanto a tela exibia imagens estáticas dela e Ron em situações comprometedoras. Ela se virou para mim, sua boca aberta, atordoada em silêncio. Eu segurei seu olhar, inexpressivo, enquanto os videoclipes se seguiam, capturando suas conversas privadas sobre a paternidade das crianças e os anos de engano. Enquanto as cenas se desenrolavam, Maeve tentou freneticamente parar a apresentação, mas eu tinha me certificado de que ela não conseguiria interrompê-la. Depois de alguns minutos agonizantes, a tela finalmente escureceu. Maeve caiu na cadeira, a cabeça baixa, incapaz de olhar para mim. Depois de um longo momento, ela levantou a cabeça, os olhos cheios de remorso. Ela parecia ter envelhecido 20 anos naqueles poucos minutos. Daniel, eu sinto muito, ela engasgou, soluçando. Você pode me perdoar? Perdoar você? Eu respondi friamente. Pelo que exatamente? Por um caso com Ron que durou todo o nosso casamento. Por ter 2 filhos com ele enquanto me fazia acreditar que eles eram meus? Por zombar e desrespeitar-me pelas costas? Ou talvez por me negar qualquer proximidade, como ele ordenou? Minhas palavras pareceram aprofundar sua angústia, e seus soluços ficaram mais altos. Daniel, eu não o amo, ela insistiu em meio às lágrimas. Você é quem eu amo. Você sempre foi. Minha raiva fervia logo abaixo da superfície, mas fiquei em silêncio pensando. Não, Maeve, você não me ama. Você ama o conforto e a estabilidade que eu ofereço, a maneira como eu cuido de você e das crianças. Mas você certamente não me ama, não depois do que você fez. Eu me inclinei para trás, deixando-a chorar, e saboreei sua angústia, enquanto eu observava em silêncio por quase 20 minutos. Por fim, ela enxugou os olhos, respirou fundo e olhou para mim. O que você vai fazer, Daniel? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Você vai se divorciar de mim? Não, Maeve, eu respondi, deitada com uma calma que eu não sentia. Eu me importo muito com Lisa e Jake, mesmo que eles não sejam biologicamente meus. Deixei as palavras penetrarem, então acrescentei, mas as coisas vão mudar. Você pode ter certeza disso. Fiz uma pausa, então continuei, agora, ligue para Ron e diga para ele vir. Ele tem 15 minutos. Os olhos dela se arregalam de horror. Não posso, Daniel. Ele está em casa com a esposa e os filhos. Ele não vem. Diga a ele o que você tiver que dizer, eu disse, um sorriso puxando os cantos da minha boca. Mas deixe claro que se ele não estiver aqui em 15 minutos, seu casamento estará acabado amanhã. Maeve hesitou, enervada pela frieza no meu tom. Sem mais uma palavra, ela foi até a cozinha, discou o número de Ron e fez a ligação. Quando Ron chegou,
ele estava com o sorriso nervoso e falso que eu esperava. Claramente, Maeve o havia informado porque ele parecia apreensivo. Eu o direcionei, e Maeve para sentarem no escritório. Tudo bem, Ron, comecei sem demora. Você se divertiu com Maeve, me fazendo de boba todos esses anos. Mas as coisas são diferentes agora. É hora de você encarar algumas consequências. Ron abriu a boca para responder, mas eu o silenciei com um olhar. Sente-se e ouça, ordenei. Comecei a apresentação do PowerPoint, e enquanto ela tocava, vi seu rosto se contorcer em choque e horror com o que ele viu. Quando a apresentação terminou, um silêncio pesado encheu a sala. Surpreendentemente, eu me vi aproveitando o momento muito mais do que eles. De agora em diante, você fará exatamente o que eu disser, eu disse a ele. Se não fizer, seu casamento supostamente feliz com Eva acabará até o fim da semana. Entendeu? Apenas acene. Sem conversa. Ron apertou o maxilar, mas deu um aceno lento e relutante. Bom. Agora, ouça com atenção. Eu tirei um conjunto de documentos. Tenho várias coisas aqui para você assinar. Você terá 48 horas para revisá-las com seu advogado se quiser, mas se elas não forem devolvidas assinadas, Eva estará assistindo a um clipe daquela fita em que você estrelou. O primeiro documento foi um reconhecimento de que Ron era o pai biológico de Lisa e Jake, comprometendo-o a pagar pensão alimentícia até que eles completassem 21 anos, bem como uma quantia fixa para a educação universitária deles. Os valores estão listados aqui, continuei. $10.000 por criança por ano, mais $100.000 por criança para o primeiro ano de faculdade. O dinheiro irá para um fundo fiduciário, comigo como administrador, para ser usado exclusivamente para suas necessidades. Ron irrompeu da cadeira, o rosto vermelho de fúria. Isso é loucura, Daniel. Não tem como eu. Eu o empurrei de volta para o assento com uma mão firme. Cale a boca, Ron. Nós dois sabemos que você pode pagar. Este não é mais seu show, é meu. Agora sente-se e fique quieta. Do outro lado da sala, Maeve me encarou, horrorizada. Ela nunca tinha visto esse meu lado, o marido frio e resoluto que estava farto de ser enganado. Ignorei a reação dela e continuei com o segundo documento. Este me concede permissão para adotar as crianças. Você e Maeve precisarão assiná-lo. O terceiro documento renunciou formalmente aos direitos parentais de Ron, proibindo de revelar sua paternidade a qualquer pessoa. O documento final era uma declaração pessoal admitindo que ele havia explorado Maeve no local de trabalho, coagindo-a a um caso. Ron explodiu novamente. Isso é ridículo. Ela queria tanto quanto eu. Sente-se, Ron, eu disse firmemente. Talvez ela tenha feito isso, mas Maeve ainda vai registrar uma queixa por exploração no local de trabalho se você não cooperar. Não é mesmo, Maeve? Maeve olhou entre Ron e eu, claramente abalada. Ela assentiu fracamente, incapaz de encontrar os olhos de Ron. Sim, está certo. Só para esclarecer, eu disse, olhando para os dois, não pretendo agir com base nesses documentos por enquanto. Pense neles como um seguro, Ron, caso você tente evitar suas obrigações financeiras com nossos filhos ou decida revelar a verdade a alguém. Considere isso um aviso. Com isso, entreguei o documento de reclamação a Maeve. Assine, instruí. Ela obedeceu, seu rosto pálido, enquanto ela adicionava seu nome à página. Agora, Ron, eu disse levantando-me, você tem 48 horas para trazer esses documentos de volta para mim, assinados. Você pode entregá-los aqui. E caso você esteja pensando em tentar alguma coisa, saiba que cópias de todas as evidências incriminatórias estão armazenadas com segurança, prontas para serem compartilhadas se necessário. Com um último olhar de desdém, terminei. Alguma pergunta? Guiando Maeve de volta ao nosso escritório, sentei-a e olhei em seus olhos arregalados e temerosos. Ela tremia de angústia, mas eu me forcei a permanecer calmo. Não se preocupe, Maeve, eu disse a ela suavemente. Eu nunca faria nada para machucá-la. Você não tem nada a temer de mim. Daniel, o que aconteceu com você? Ela perguntou, sua voz cheia de choque. Como você pôde tratar Ron daquele jeito? Olhei para ela, genuinamente surpresa. Você realmente não entende, Maeve?
Não vê que o que ele fez conosco é imperdoável? Ela corou, assentindo levemente. Sim, mas você está tão furiosa, como se tivesse perdido todo o senso de razão. Fiquei sentada em silêncio por um momento, incerta de como responder. Maeve, eu já disse que não vou me divorciar de você, eu finalmente disse. Mas nosso casamento vai mudar drasticamente. Você entende isso? Ela assentiu, os olhos cheios de remorso. Sim, Daniel. Farei o que for preciso para consertar as coisas. Quero consertar isso. Certo, respondi, meu tom firme. Primeiro, vamos estabelecer algumas condições. Nas próximas 2 semanas, você vai encontrar um novo emprego. Não vou permitir que você continue vendo Ron todos os dias no trabalho. Não deveria ser preciso dizer, mas você não deve ter mais contato com ele, nem tocar, nem ligar, nem enviar e-mails. Nada. Ela engoliu em seco, concordando. Claro. E se vamos tentar fazer isso funcionar, as coisas vão ser bem diferentes. Não tolerarei mais frieza ou indiferença de sua parte. Espero que você seja alegre, gentil e afetuoso todos os dias. Se você realmente me ama, demonstre. Chega de reter ou manter partes de si escondidas. Você tem muito chão para recuperar. Ela cruzou a sala, caiu de joelhos na minha frente e envolveu minhas pernas com os braços. Eu te amo, Daniel, mais do que palavras podem dizer. Vou provar isso a você. Olhando para seu rosto manchado de lágrimas, eu ainda podia ver traços do amor e devoção que eu já senti por ela. Mas elas estavam enterradas profundamente sob o ressentimento que eu sentia por ela por seu egoísmo e traição. Ela merece quaisquer consequências que venham em seu caminho, pensei. Suavizei um pouco meu tom. Escute, Maeve, em 4 semanas, você tem aquele grande jantar com a organização de caridade. Vamos usar o tempo até lá para começar do zero, para ver se há algo que vale a pena salvar aqui. Se tudo correr bem, aquele jantar pode ser uma celebração de um novo começo para nós. Ela assentiu, me abraçando com força. Obrigada, Daniel, por me dar uma chance. Serei o que você precisar que eu seja. Ela se inclinou para mais perto, me cobrindo de beijos e prometendo fazer as pazes. Dê-me 10 minutos para me refrescar, e eu começarei a consertar as coisas, ela disse com um sorriso esperançoso, levantando-se e saindo da sala. Eu me inclinei para trás na cadeira, divertido com sua ânsia de me agradar. As próximas 4 semanas prometiam ser interessantes, para dizer o mínimo. Percebi que ela não tinha pensado em me perguntar sobre os detalhes do caso dela, ou há quanto tempo eu sabia. Talvez o choque da noite a tivesse dominado, não deixando espaço para perguntas. Ou talvez ela sentisse que eu simplesmente não me importava mais. No que me dizia a respeito, meu relacionamento com Maeve tinha acabado, ela só não tinha percebido ainda. Quando me juntei a ela no quarto alguns minutos depois, a cama estava arrumada, as luzes diminuídas, e ela estava reclinada de lado, usando uma camisola vermelha que deixava pouco para a imaginação. Ela levou tempo com sua aparência, e eu tive que admitir que ela estava linda como sempre, embora um pouco nervosa. Um pequeno frasco de loção estava na mesa de cabeceira. Com uma voz suave e trêmula, ela me chamou, seus braços abertos, me convidando para me juntar a ela. Despi-me rapidamente e subi na cama ao lado dela. Ela me beijou com uma paixão que eu não sentia há anos, seu corpo quente e ansioso, cada movimento cheio de antecipação. Por um momento, deixei minha raiva de lado, permitindo-me aproveitar sua proximidade. O entusiasmo dela era cativante, e eu a deixei assumir a liderança. Mais tarde, quando nos deitamos lado a lado, ela me beijou gentilmente no pescoço e sussurrou boa noite. Eu adormeci, já antecipando noites semelhantes nas semanas seguintes. Na manhã seguinte, ela me cumprimentou com um sorriso e um beijo amoroso, até se oferecendo para me satisfazer antes do café da manhã. Eu a observei passar por sua rotina matinal, notando como ela se esforçava para cuidar das crianças e prepará-las para o dia. Naquela noite, ela preparou uma refeição especial de uma receita que havia encontrado, embora as crianças não estivessem muito interessadas em tentar algo novo. Ainda assim, ela garantiu que eles fossem banhados e colocados na cama a tempo para que pudéssemos passar a noite juntos.
Nossas noites se tornaram um padrão de intimidade e afeição, um contraste gritante com a indiferença a qual eu estava acostumado. Cada noite, ela usava uma camisola diferente, e nosso tempo juntos era relaxado e sem pressa. Sua devoção parecia genuína, e eu não conseguia ignorar a estranha sensação de felicidade que vinha com ela, apesar do meu ressentimento oculto. A atenção de Maeve nunca vacilou, tanto de manhã quanto atrás de portas fechadas. Minha vida parecia uma ilusão cuidadosamente elaborada de felicidade, cobrindo um alicerce de desconfiança e raiva. 2 semanas depois, recebi os documentos assinados por Ron, e Maeve concordou com a papelada de adoção sem questionar. Meu advogado acelerou o processo, marcando uma audiência privada em 10 dias para finalizar tudo. Então, sem nenhum aviso, pedi o divórcio, os papéis oficialmente encerrando o que tinha sido um casamento fraturado. Uma manhã no trabalho, fui surpreendido pela visita de Laura de Santos, uma colega com quem eu trabalhava ocasionalmente. Aos 28 anos, ela era 5 anos mais nova que eu e incrivelmente linda. Eu sabia que ela era divorciada, e embora eu tivesse notado seus comentários ocasionais de flerte, eu nunca deixei meus pensamentos irem além de devaneios. Até agora, ela era simplesmente alguém que eu admirava de longe. Daniel, ela começou, não sei o que é, mas tem algo diferente em você ultimamente. Você parece mais feliz. Mais viva. Obrigada por notar, Laura, respondi com um sorriso. Por impulso acrescentei, na verdade, é algo que prefiro não abordar aqui. Que tal almoçarmos juntos e conversarmos sobre isso? Parece ótimo, ela disse, e fomos até um bar de saladas próximo. Encontramos uma mesa no parque e aproveitamos o sol enquanto comíamos. A mudança que você notou é provavelmente por causa do meu casamento, eu disse, olhando para ela. Ela pareceu surpresa. E isso faz você parecer melhor? Ela perguntou, intrigada. Conte-me mais. Dei a ela um breve resumo. Algumas semanas atrás, descobri que minha esposa estava tendo um caso com um colega de trabalho. Isso já durava anos. Eu o confrontei, disse para ele recuar, e desde então, Maeve tem se dobrado para compensar. Eu parei, sorrindo levemente. A questão é, Laura, ela acha que pode me reconquistar, mas eu já me decidi. Vou deixá-la em breve. Não posso ficar com alguém que me traiu daquele jeito. Mas enquanto isso, ela está me tratando como um rei, então talvez essa seja a mudança que você notou. Laura olhou para mim, sua expressão pensativa. Estou impressionada, Daniel. Você está lidando com isso muito melhor do que eu quando descobri que meu ex estava me traindo. Levei meses para me recuperar. Sinto muito por ouvir isso, respondi. Não sabia que você tinha passado por algo parecido. Hesitei, então acrescentei, acho que a diferença é que assumi o controle da situação. Vai se desenrolar do meu jeito, não do jeito de outra pessoa. Sentindo-me ousada, continuei. Uma coisa boa sobre a minha situação é que, embora eu ainda esteja tecnicamente casada, sei que não serei por muito mais tempo. Então não preciso me conter para expressar minha admiração pela linda mulher sentada na minha frente. Ela corou, desviando o olhar por um momento antes de encontrar meus olhos novamente. Bem, Daniel, você me colocou em uma situação estranha. Não percebi que as coisas eram tão diretas. Eu ri. Sinto muito, Laura. Mas você é linda, divertida, e eu me senti atraído por você desde o momento em que nos conhecemos. Eu nunca me senti bem em dizer nada. Mas agora, tem alguma chance de você querer se juntar a mim para jantar no sábado? Eu conheço um pequeno restaurante italiano perto do rio, com uma vista linda. Laura olhou para mim seriamente. Daniel, eu também gosto de você, e estar perto de você sempre foi fácil. Mas eu tenho que perguntar, posso confiar em você? Seu casamento realmente acabou, ou isso é só uma cantada para me deixar interessado? Laura, eu respondi, olhando-a diretamente nos olhos, eu sempre fui honesto com você. E eu nunca tentei cruzar nenhum limite antes. Vou deixar Maeve em algumas semanas, e os papéis do divórcio serão protocolados no mesmo dia. Não há como voltar atrás. Mas se isso te deixa desconfortável, eu entendo, e não vou tocar no assunto novamente. Ela sorriu, olhando para baixo brevemente antes de olhar de volta para mim. Não, Daniel, acho que vou aceitar sua oferta de jantar. Agora que você fez isso, não vou deixar você mudar de ideia.
Ela olhou para mim atentamente, e depois de um momento de hesitação, eu me inclinei, e nós compartilhamos um beijo suave e terno. Não foi ardente ou apaixonado, mas continha uma espécie de promessa silenciosa. Quando nos separamos, eu não pude deixar de sorrir, me sentindo como uma criança experimentando algo novo e maravilhoso. Quando contei a Maeve sobre meus planos para um encontro no sábado, isso trouxe à tona uma dureza em mim que eu não sentia antes. Eu disse a ela sem rodeios que eu sairia com outra mulher e esperava que ela ficasse em casa com as crianças. Maeve ficou chocada, à beira das lágrimas. Daniel, ela implorou, tenho tentado tanto consertar as coisas. Você não pode dar uma chance real ao nosso casamento? Como você pode sair com outra pessoa? É simples, Maeve. Você não só viu outra pessoa, mas teve um caso de 6 anos pelas minhas costas. Embora você possa ter tentado ultimamente e eu esteja me sentindo um pouco melhor, isso não significa que você merece automaticamente minha lealdade. Eu estarei encontrando prazer em outro lugar antes de estarmos em pé de igualdade. Seus olhos se encheram de lágrimas. Você vai dormir com ela? Não, mas eu poderia, e é isso que você precisa entender. Se te dói pensar nisso, então talvez você comece a entender a dor que você me causou. Com isso, eu saí do quarto, encerrando a conversa. Meus primeiros passeios com Laura foram deliciosos, mas cuidadosos. Nós fomos devagar, ambos sentindo algo mais profundo do que simples atração. Nós conversamos, rimos, compartilhamos histórias de nossas infância, e nos conhecemos de uma forma que parecia fácil e natural. Isso me lembrou dos primeiros dias com Maeve, o que foi agridoce, mas deixei esses pensamentos de lado. Depois do nosso terceiro jantar, quando acompanhei Laura até o apartamento dela e abri a porta do carro para ela, ela perguntou suavemente se eu gostaria de entrar. Nós duas entendemos o que isso significava, e uma onda de desejo surgiu em mim. Uma vez lá dentro, ela derreteu em meus braços, e nos beijamos, como se fôssemos adolescentes apaixonados. Quando nos afastamos um pouco, ela confessou que realmente queria isso, mas estava um pouco nervosa porque já fazia um tempo. Ela me pediu para ser gentil, e eu a tranquilizei com um sorriso. Levantando-a gentilmente, perguntei qual era o caminho para o quarto. Mais tarde, enquanto estava deitado ao lado dela, percebi que estar com Laura era emocionante e um contraste gritante com os encontros recentes com Maeve. Nosso tempo juntos foi terno, afetuoso e cheio de uma conexão genuína que eu não sentia há anos. Não estávamos apenas cumprindo as obrigações, estávamos dando um ao outro algo significativo. Na manhã seguinte, ela estava um pouco tímida novamente, e embora não tenhamos feito amor, nos separamos com uma sensação de calor genuíno, compartilhando vários beijos gentis. Com apenas alguns dias restantes antes do grande jantar de Maeve, mantive minhas intenções de longo prazo em segredo com Laura, mas mencionei que meu divórcio seria finalizado em breve. Quando cheguei em casa por volta das 9h30 da manhã de sábado, encontrei Maeve na mesa da cozinha, chorando baixinho. Ela deve ter adivinhado onde eu estava. Eu a abracei, mostrando simpatia suficiente para representar o papel. Sinto muito, Maeve. Posso imaginar como você deve estar se sentindo, murmurei. Oh, Daniel, isso é insuportável. Só de pensar em você com outra pessoa me despedaça. Tenho sido tão egoísta e cega aos seus sentimentos. Ela olhou para mim, uma mistura de gratidão e tristeza em seus olhos. Obrigado por me dar outra chance. A grande noite de Maeve, assim como a minha, estava se aproximando rapidamente. De certa forma, quase senti uma ponta de arrependimento. As últimas 4 semanas com Maeve foram cheias de intimidade e afeição, e eu realmente gostei da proximidade. Mas nada que ela fez diminuiu meu ressentimento. Sua traição tinha cortado muito fundo, e qualquer amor persistente que eu sentisse por ela era apenas uma sombra tênue, sobrepujada pela raiva que ainda fervia dentro de mim. Enquanto ela preparava sua apresentação em PowerPoint, trabalhei ao lado dela, certificando-me de que estava exatamente como ela queria. Mas, em segredo, eu tinha minha própria versão pronta, uma sequência de fotos e vídeos que exporiam sua infidelidade sem nomear Ron diretamente. Nos dias que antecederam o evento, Maeve perguntou nervosamente se eu tinha deletado o arquivo de semanas atrás.
Cada vez, eu a tranquilizava com um sorriso, até demonstrando que sua apresentação estava intacta no laptop. Os últimos dias em casa foram estranhamente pacíficos, pois Maeve parecia acreditar que estava me reconquistando. Seus gestos de afeição eram menos desesperados e mais genuínos, mesmo enquanto ela lutava contra a dor de saber que eu passaria uma noite com outra pessoa. Na grande noite, chegamos cedo. Eu usei um smoking alugado, e Maeve estava radiante em um vestido preto com alças finas que destacavam seu pescoço e ombros. Nós revisamos sua apresentação 2 vezes para garantir que tudo estava no lugar. Enquanto ela se inclinava para guardar sua bolsa sob o pódio, eu discretamente digitei o código que trocaria sua apresentação pela minha quando o momento fosse certo. A noite se desenrolou exatamente como eu havia planejado. Nós apreciamos um jantar agradável, conversando educadamente com aqueles ao nosso redor. Então, Maeve foi apresentada com uma recepção calorosa, e ela foi até o pódio, uma mistura de nervosismo e orgulho em seu rosto. Olhei para o meu relógio, sua confiança durou precisamente 54 segundos. Foi o tempo que levou para as imagens de seu caso preencherem a tela. Ela não congelou nem derramou sua água, mas sua expressão mudou para uma de horror quando ela se virou para mim, descrença em seus olhos. Ela tentou parar a apresentação, mas eu tinha me certificado de que ela não conseguiria. Enquanto os videoclipes passavam, a plateia respondeu com uma mistura de choque e murmúrios. O rosto de Maeve corou enquanto ela estava ali, visivelmente derrotada, incapaz de reagir aos comentários sarcásticos da multidão. Momentos depois, a sala esvaziou, deixando Maeve e eu sozinhos. Sentei-me do outro lado da mesa, observando-a enquanto ela tentava se recompor. Por fim, ela olhou para cima e com uma voz cheia de dor perguntou: Daniel, como você pôde fazer isso comigo? Eu pensei que você me amava. Sim, Maeve, eu respondi calmamente, nessas últimas semanas, eu te amei tanto quanto você me amou durante aqueles 6 anos de mentiras. Eu me levantei, caminhei até o pódio e coloquei uma pilha de papéis em sua mão. Estou pedindo o divórcio. Considere-se servido. Se você ficar na cidade, nós providenciaremos a guarda compartilhada de Lisa e Jake. Se não, eu vou lutar pela custódia total, e nós dois sabemos que eu vou ganhar. Eu estava quase na porta quando ouvi o grito desesperado dela. Mas você prometeu que não iria se divorciar de mim. Você disse que poderíamos resolver as coisas. Virando-me para encará-la, respondi: Sim, Maeve, suponho que depois de anos de suas mentiras, finalmente menti para mim mesma. Já faz 6 meses desde que entreguei a Maeve aqueles papéis do divórcio no evento de caridade. Os procedimentos legais avançaram rapidamente, mantive minhas condições claras, e Maeve, para seu crédito, não prolongou. O divórcio foi finalizado há 2 meses, e agora dividimos a custódia conjunta de Lisa e Jake. Eles não sabem a história completa, e pretendo manter assim. Posso não ser o pai biológico deles, mas ainda sou o pai deles, e eles merecem se sentir seguros nesse amor, livres de traições adultas. A vida mudou desde então. Eu me acomodei em um novo ritmo, um que não envolve olhar constantemente por cima do ombro ou me perguntar o que é verdade. Laura e eu estamos nos vendo mais seriamente agora, e embora ainda seja cedo, há uma sensação de paz com ela que eu não sentia há muito tempo. Sou cauteloso, mas é bom me sentir conectado com alguém novamente, sem o peso dos segredos. Ela conhece a história, e essa honestidade entre nós parece revigorante. Olhando para trás, cheguei a algumas conclusões, e se alguém ouvindo isso se encontra em uma situação semelhante, aqui vai meu conselho. Confie, mas verifique, o amor é sobre confiança, mas quando essa confiança parece errada ou há uma dúvida incômoda, não ignore. Não se trata de ser paranoico, mas de respeitar seus próprios instintos. Confiança é sagrada, mas às vezes vale a pena checar 2 vezes quando as coisas simplesmente não batem. Não deixe a raiva controlar você, a vingança parece satisfatória, mas, no final das contas, ela não preenche as lacunas que a traição deixa. Eu confrontei Maeve, eu a fiz encarar as consequências, mas descobri que o perdão, mesmo que apenas para mim, era necessário para realmente seguir em frente. Deixar a raiva de lado tem sido a parte mais difícil, mas também a mais libertadora.
Valorize-se. Quando Maeve traiu, pensei que era um reflexo de algo que me faltava. Mas aprendi que as escolhas dela eram somente dela, meu valor não foi diminuído por suas ações. Se você está em um lugar parecido, saiba que a traição de outra pessoa não define você. E por último, mas não menos importante, abrace a mudança. O divórcio não é fácil. Ele muda a dinâmica familiar, traz reviravolta e força você a reinventar partes de si mesmo. Mas eu comecei a ver essa mudança como uma chance de crescimento, até mesmo de cura. Incline-se para ela, viva dia a dia e confie que a vida do outro lado